Oi gente, tudo bem? Estou aqui para continuar a gravação da nossa série sobre as intervenções que normalmente são realizadas durante o parto chamado de normal aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a amniotomia. O quê? Amniotomia. Nome difícil, né? Mas apesar de difícil, é uma intervenção bastante praticada, popularmente conhecida como a ruptura da bolsa das águas da gestante. Bom, então, para começar, eu acho super importante eu esclarecer a diferença entre a bolsa e a placenta, porque tem muita gestante que tem dúvida. E para ajudar aí nesse exemplo, eu peguei, como sempre, alguns brinquedos do meu filho. Então, a gente tem aqui desse lado a bolsa, o bebê, essa cordinha está representando o cordão umbilical e essa pecinha aqui representa a placenta. Como vocês podem perceber, a placenta fica fora da bolsa e o bebê fica dentro da bolsa, onde ele fica submerso no líquido amniótico. A placenta fica coladinha na parede do útero e é através do cordão umbilical que esse bebê é nutrido e também que ele respira. Por quê? Uma vez que esse bebê está submerso no líquido amniótico dentro da bolsa, ele não consegue, obviamente, respirar o gás oxigênio como a gente faz aqui fora depois que a gente nasceu, certo? Então, lá dentro, por não conseguir respirar o gás oxigênio, a oxigenação desse bebê é feita através do cordão umbilical. Então, a placenta manda o sangue para esse bebezinho e ele é oxigenado por esse sangue. Inclusive, eu vou aproveitar esse exemplo que eu acabei de gravar para já esclarecer mais uma coisa importante para vocês. Muitas de vocês já devem ter escutado por aí alguma mãe contando que o bebezinho nasceu quase morto, que ele estava roxo quando ele nasceu. Vocês já escutaram? Pois é, minha gente, é importante vocês saberem que a maior parte dos bebês nasce realmente com a coloração roxa. Isso acontece pelo que eu acabei de falar para vocês. Dentro da bolsa, o bebê não respira o gás oxigênio. A oxigenação dele é feita através do cordão umbilical. Então, o bebê só vai ganhar a coloração da pele que ele vai ter ali pelo resto da vida, e aí a gente tem uma gama de cores de pele para falar, né? Mas enfim, ele só vai ganhar essa coloração a partir do momento em que ele nascer e começar a respirar o gás oxigênio aqui fora. Enquanto ele continuar respirando através do cordãozinho umbilical, a coloração dele vai ser esta, meio arroxeada mesmo. Então vamos lá. Normalmente, as gestantes pensam que o trabalho de parto começa justamente através da ruptura da bolsa, porque é assim que a gente vê acontecendo nos filmes e nas novelas. Sempre tem aquela cena que tem uma gestante e de repente ela está em algum lugar, num shopping, num supermercado, e a bolsa rompe e vem aquela enxurrada de água. E aí ela tem que sair correndo para o hospital, não é assim? Mas é muito importante vocês saberem que na prática, na vida real, normalmente o trabalho de parto não começa com a ruptura da bolsa. O trabalho de parto costuma começar com as contrações. Então, já gravem essa informação. Pode até ser que o seu trabalho de parto comece com a ruptura da bolsa, mas isso é bem mais raro do que os filmes e as novelas mostram pra gente. Em geral, os trabalhos de parto costumam começar com as contrações ritmadas, que têm um determinado tempo de ocorrência entre si. E aí, durante o trabalho de parto, pode acontecer da bolsa romper ou não. Não romper? Como assim? Como que o bebê nasce dentro da bolsa? Pois é, gente, isso pode acontecer. Quando o bebê nasce dentro da bolsa íntegra, a gente fala que o nenê nasceu empelicado. É bastante raro, mas acontece. Ué, mas se o neném pode nascer até dentro da bolsa, por que que os médicos rompem a bolsa? Então, gente, os médicos costumam romper a bolsa da gestante
com a intenção de acelerar o trabalho de parto. Quem está acompanhando a série das intervenções aqui no canal já deve ter percebido que a maior parte das intervenções que é utilizada durante o parto, chamado de normal, são realizadas sempre com essa intenção de acelerar, acelerar, acelerar. Mas, como a gente também tem visto, é muito comum que aconteçam consequências negativas associadas a essas intervenções. E com a amniotomia, a ruptura da bolsa, não é diferente. Existem diversas consequências negativas associadas ao rompimento da bolsa. E como os médicos fazem para romper a bolsa? O procedimento de rompimento da bolsa é muito simples. Eles utilizam um instrumento que parece uma agulha de crochê, mais ou menos, uma agulha grande, e eles furam como se fosse uma bexiga. O procedimento é indolor, a gestante não sente nada, nem o bebê, mas pode acarretar as consequências sobre as quais a gente vai falar aqui. E quais são as possíveis consequências? Para começar a falar sobre as consequências, acho super importante eu falar sobre a principal função da bolsa, que é justamente a de proteção, Proteger o bebê. Então, o bebezinho que está envolto na bolsa, ele fica protegido contra micro-organismos externos. A partir do momento que essa bolsa rompe, seja artificialmente através da amniotomia ou naturalmente, esse bebezinho fica exposto a agentes externos, micro-organismos, bactérias, o que aumenta a chance desse bebezinho ter uma infecção. Outra função da bolsa é a absorção do impacto. Então a bolsa funciona como uma proteção mecânica ali para o bebê, como se fosse um monte de almofada mesmo. Quando a gente rompe essa bolsa, é muito comum as gestantes relatarem um aumento da movimentação do feto, Elas sentem mais o bebê se mexendo dentro da barriga. Agora falando sobre algumas das consequências arriscadas relativas à ruptura da bolsa. Uma delas seria a compressão do cordão umbilical. Por quê? Quando a gente rompe essa bolsa, naturalmente sai um fluxo de água pelo orifício que foi feito e pela vagina da mulher. E como a gente vive num planeta que tem a lei da gravidade, a densidade dentro da bolsa muda, porque o líquido está sendo diminuído, e o bebê vai pesando, Ele vai descendo junto com a diminuição do líquido. Sendo assim, o cordão, dependendo da posição em que ele se encontra dentro da bolsa, ele pode ser achatado pelo peso do bebê, entre o bebê e a parede uterina. Esse achatamento pode causar uma diminuição na oxigenação do bebê, uma vez que eu já expliquei para vocês que o bebê respira dentro da barriga pelo cordão umbilical, Quando esse cordão é comprimido pelo peso do bebê, a oxigenação pode diminuir e pode acontecer uma desaceleração dos batimentos do bebê, Os batimentos podem cair e aí o que pode acontecer como consequência é a necessidade da realização de uma cirurgia cesariana. Agora, existe uma consequência ainda mais grave, que é o temido prolapso de cordão, que acontece quando a bolsa rompe ou é rompida e com a velocidade que o líquido amniótico vai descendo e trazendo o bebê e o cordão, esse cordão pode descer antes da cabeça do bebê, passando primeiro pela vagina da mulher. E aí, quando esse bebezinho encaixa para nascer, a pressão que a própria cabecinha dele faz contra as paredes da vagina da mulher pode esmagar o cordão, diminuindo o fluxo de sangue ou às vezes interrompendo o fluxo de sangue que passa dentro desse cordão, o que pode acarretar consequências como a diminuição dos batimentos cardíacos do bebê. Agora, se não são tomadas as providências de emergências para esse caso, pode acontecer inclusive o óbito fetal. Quando acontece o prolapso de cordão, os médicos têm duas opções. Então, se a gestante já atingiu a dilatação total, ou seja, os 10 centímetros de dilatação, e o bebezinho está apresentando batimentos cardíacos satisfatórios, o médico pode optar por utilizar o fórceps de alívio, que é aquela espécie de concha de metal,
Por quê? Ele vai puxar rapidamente a cabeça daquele bebê, dando um atendimento emergencial, né? Então aquele cordãozinho que está sendo comprimido pela própria pressão da cabeça do bebê vai ter uma solução rápida, porque o fórceps ele encaixa, puxa o bebê e resolve o problema. Agora, quando a gente tem um caso de prolapso de cordão e a dilatação da gestante ainda está incompleta, ou seja, ela não atingiu a dilatação total, a gente tem realmente um caso de cesárea de emergência, porque aquele cordãozinho não pode ficar sendo comprimido por muito tempo, o que realmente poderia prejudicar o acesso do sangue até aquele bebê, uma vez que a oxigenação é feita pelo cordão umbilical. Um detalhe importante sobre o prolapso de cordão é que ele é um evento bastante raro e normalmente quando ele acontece, o bebezinho estava alto. O que isso quer dizer? Então quando a gente tem o bebezinho lá dentro da barriga da mãe e esse bebezinho já está encaixado, ou seja, a cabecinha dele já está ali na região da vagina, né, do colo do útero da mulher, a própria cabecinha dele acaba funcionando como uma rolha, porque a cabecinha é grande, né, e vai passar por um espaço menor, mas não se preocupem porque é um músculo que vai ceder, mas por conta da cabecinha ser grande, a própria cabecinha acaba impedindo que o cordão saia primeiro. Agora, o que é o bebê alto? É quando o bebê ainda não encaixou. Então, existe uma distância entre a região do colo do útero, da vagina da mulher e a cabecinha do bebê. Essa distância que existe, esse espacinho que fica aqui no meio, pode fazer com que, na hora que a bolsa rompe ou é rompida, o cordão desça primeiro do que a cabeça do bebê, né? O cordão passe pela vagina antes do bebê encaixar. E aí a gente tem o prolapso de cordão. Existem outras duas situações que podem ser relacionadas a uma maior probabilidade da ocorrência do prolapso de cordão. Uma delas é quando o bebezinho não está na posição cefálica. O que isso quer dizer? Quando o bebezinho não está de cabeça para baixo na barriga da mãe. Quando o bebê está cefálico, né, de cabeça para baixo, ele mesmo apoiado ali na região da vagina da mulher, acaba funcionando como um tapa-buraco, como eu falei anteriormente, né? A cabecinha dele vira uma rolha, impedindo que o cordão saia primeiro. Agora, se o bebezinho está deitadinho, né, na transversal, ou se ele está sentadinho, pélvico ou podálico, né? Pélvico é quando ele vai sair primeiro pela região do bumbum e podálico pelos pezinhos. Aí realmente a gente não tem a cabecinha dele para fazer essa espécie de rolha. Então isso aumenta as chances de uma ocorrência de prolapso de cordão. E outra situação seria num parto de bebês gêmeos, porque é óbvio, né? Sai o primeiro bebê, até o segundo bebê descer, pode acontecer o prolapso de cordão. É importante que vocês saibam que não é sempre que acontece a ruptura da bolsa ou que a bolsa é rompida com o bebê alto que vai acontecer o prolapso de cordão. Agora, as chances são sempre aumentadas. Existe um estudo que mostra que mais ou menos 10% dos casos de ocorrência de prolapso de cordão podem acabar em óbito fetal. Agora, os outros 90% dos casos de ocorrência de prolapso de cordão dependem muito do atendimento que esse bebê vai receber, porque como vocês já entenderam aí do outro lado, depende muito da oxigenação desse bebê. Então, se a cabecinha está ali pressionando o cordão umbilical e a oxigenação fica prejudicada, a gente tem que agir rapidamente. Quanto mais tempo demorar para a oxigenação se estabelecer, mais chance do bebê desenvolver alguma sequela séria. E quando a bolsa rompe sozinha no começo do trabalho de parto? Então, pode acontecer dessa bolsa romper e a gestante ainda não ter chegado no hospital, né? Como eu falei, de vez em quando acontece da bolsa romper logo no comecinho do trabalho de parto, mas isso é mais raro. Normalmente a bolsa rompe do meio para o final. De qualquer forma, não muda. Se essa gestante teve um rompimento de bolsa e ela ainda não chegou ao hospital, né? O importante é que o acompanhante que está ali com ela, seja o marido, seja a mãe, seja a tia, qualquer parente, enfim, qualquer pessoa que esteja ali com essa gestante, deve verificar a cor do líquido, verificar se a gestante está bem, se o bebezinho está mexendo e se porventura esse acompanhante
perceber que aconteceu o prolapso de cordão, né, ele vai ver um pedacinho da alça do cordão saindo pela vagina da mulher, aí tem que agir imediatamente. Então a recomendação é deitar essa gestante e elevar o quadril dela, colocar um monte de almofada por baixo do quadril. Ou então colocar essa gestante de 4 e encostar a cabeça dela no chão. Por quê? Tudo isso faz com que o bebê desça um pouco, né? Descomprimindo ali o cordãozinho que está sendo comprimido pela cabeça do bebê. Então essas posições favorecem a descompressão do cordão. E existe algum caso em que a ruptura da bolsa pode ser benéfica para o parto? Existem alguns casos onde a equipe pode sugerir que seja realizada uma amniotomia na tentativa de auxiliar o trabalho de parto. Então a gente tem situações com algumas distócias, né? Algumas anormalidades associadas ao trabalho de parto, onde a amniotomia pode ser sugerida. Ou então a gente tem o caso chamado de parada de progressão. O que é isso? Às vezes a gestante já estava em trabalho de parto, tudo correndo bem, e de repente o trabalho de parto estaciona por várias horas. Não é um pouquinho não, não é 1, 2 horinhas, porque isso é normal, tá, gente? Às vezes a gestante fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horinhas sem dilatar quase nada, tá? Agora, a gestante às vezes já tá ali 4 horas, 5 horas, tá cansada e o trabalho de parto estacionou. Aí a equipe pode sugerir que seja feita uma amniotomia na tentativa de fazer esse trabalho de parto voltar a acontecer como ele estava acontecendo, voltar a engrenar. O importante é que quando acontece a sugestão da amniotomia, que a equipe verifique se o bebê está encaixado, né? Como a gente já entendeu, se o bebê estiver encaixado, a gente tem a rolha ali impedindo que o cordão saia antes. Agora, se o bebê não estiver encaixado, aí não é indicado que seja realizada a amniotomia. Para finalizar esse vídeo, acho fundamental eu deixar registrado que a Organização Mundial de Saúde não recomenda que a amniotomia, ou seja, a ruptura artificial da bolsa, seja utilizada sem real necessidade. Ou seja, se a equipe que vai atender o seu parto sugerir que se faça uma amniotomia só para acelerar o trabalho de parto, sem que exista uma real necessidade, é importante que vocês tenham conhecimento de todas essas consequências sobre as quais a gente conversou aqui no vídeo para poder negar a realização do procedimento. Eu espero que essa série das intervenções esteja ajudando a clarear a cabeça de vocês que estão gestando. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo para receber as notificações referentes aos próximos vídeos que eu vou gravar. E se você conhece alguma gestante, uma prima, uma amiga que está grávida, mande sugestão delas também se inscreverem aqui no canal para que elas recebam essas informações assim como vocês estão recebendo. Logo, logo a série sobre as intervenções termina, mas eu vou começar a gravar uma nova série e teremos novos vídeos sobre aleitamento e parto aqui no canal. Tchau, tchau e até mais!